E aí, meus queridos, como vocês estão, beleza? Mais um vídeo aqui do melhor curso de Python. Não se esqueça que os arquivos do curso estão aqui no GitHub. Este vídeo em si não vai ter arquivo. Este vídeo é muito mais de explicação. Então, assim, esse próximo projeto que nós vamos fazer agora vai ser sobre um cadastrinho num banco de dados. Então, nós estamos falando sobre as operações básicas, que é cadastrar, ler, fazer alterações e apagar, né? O CRUD, Create, Read, Update e Delete. Só que assim, nós vamos utilizar um banco de dados que é o SQL Server da Microsoft. Por que eu estarei usando o SQL Server? Porque eu quero. E porque eu sei mais mexer no SQL Server do que em outros bancos de dados. Eu trabalho com SQL Server, então se acontecer alguma coisa, eu vou saber como resolver. E eu vou poder falar mais sobre o assunto. Não estou evangelizando o banco de dados, eu não estou sendo pago para falar sobre o SQL Server. Eu estou usando o SQL Server simplesmente por eu ser mais, por eu trabalhar mais com o banco de dados, com esse banco de dados. Então assim, pelo fato de você aprender a trabalhar um pouquinho, vamos dizer, com SQL Server, você vai aprender a mexer com outros bancos de dados? Não exatamente. Existem, vamos dizer assim, estruturas de bancos de dados, funcionamentos de bancos de dados que são diferentes do SQL Server. O SQL Server nós estamos tratando sobre uma base de dados relacional. Então, relacional. Então, vou ter uma determinada tabela, ok? Sei lá, tabela de pessoas com cedilha. Então eu tenho, por exemplo, aqui o código da pessoa, ok? Então vamos dizer que eu esteja numa loja, ok? Então eu faço uma determinada compra. Aí eu tenho lá, sei lá, a nota fiscal. Eu estou só inventando, tá? Estou pulando partes aqui. Então a nota fiscal, ela vai ter, sei lá, tipo um número X, e essa nota fiscal vai ser um relacionamento entre uma determinada pessoa. Né? Eu não lembro as setinhas direito, tá? Então, por favor, me perdoem caso eu erre aqui. Eu tenho que revisar essa parte aí de relacionamento. Ok? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a nota fiscal de código 1 e eu vou ter a pessoa número 1 que comprou. Ah, então eu vou ter uma outra tabela aqui, por exemplo, que é a tabela de peças. Escrevi aqui com cedilha que eu tenho que escrever com 2 S. Eu tenho aqui o número de peças. Eu tenho aqui uma outra tabela. Nossa, essa tabela é toda torta. Por exemplo, uma outra tabela que vai ser a relação entre peças e a que estão na nota fiscal, por exemplo. Aqui eu vou ter o número da nota fiscal, aqui eu vou ter o número da peça e aqui eu vou ter a quantidade dela e assim por diante. Aqui e aqui é, sei lá, aqui é 1 para N, aqui é N para N, relacionamento e blá blá blá. Aqui pode ser uma peça para N coisas e assim por diante, tá? Então, a estrutura de uma base de dados relacional é diferente, por exemplo, de uma base de dados de documento, como, por exemplo, o MongoDB. Ah, mas só tem Microsoft? Não. Eu tenho da Oracle, também tenho o MySQL, que não sei por que não carregou aqui a base. O MySQL também ele é uma base de dados relacional. Tem o PostgreSQL, que o PostgreSQL ele é relacional, dá para você trabalhar um pouquinho com o documento dentro dele, né? Mas o PostgreSQL é um pouco mais, vamos dizer assim, flexível que o SQL Server. Mas aqui nós também temos uma outra base de dados que é o MongoDB. Então, se você trabalhar, por exemplo, com SQL Server, pode ser que você migrar para você trabalhar com Oracle não apanhe tanto. Para um MySQL também não. Para um PostgreSQL pode ser que você não apanhe tanto, você vai apanhar muito mais a sintaxe, né? Aí se você começar a entrar a fundo mesmo, trabalhar na parte profissional, sim, aí você vai notar as diferenças entre aplicativos. Agora, se você vier daqui para cá, o funcionamento não é tão igual. Porque, por exemplo, numa base de dados relacional, eu tenho uma tabela com um formato bem específico. Então, se eu tiver minha base de pessoas, ok? Então eu vou ter o código da pessoa, eu vou ter o nome da pessoa, eu vou ter a data de nascimento da pessoa, por exemplo, né? E yara, um monte de coisa que tiver aqui, tá? Vamos dizer que eu tenha, sei lá, 10 campos aqui na minha pessoa, ok? Então, alguns campos sendo
facultativos e outros obrigatórios. Já quando a gente está tratando na parte de documento, ele não tem uma estrutura fixa. Então eu posso ter um código, por exemplo, eu posso puxar uma página ou cadastrar uma pessoa. Código da pessoa, por exemplo, 1, e aqui eu vou ter o nome dela, sei lá, Jailson. Aí eu vou ter a data de nascimento, que vai ser, sei lá, dia 10/1 de 86, e assim por diante. Pode ser que na terceira pessoa eu tenha uma outra estrutura de dados. Eu tenho, sei lá, o código da pessoa é o 2, o nome é Lauro, não, Louro, pronto. Louro. E aqui eu não tenho a data de nascimento, aqui eu tenho uma outra estrutura, sei lá, eu vou colocar a cor do cabelo. Nossa, CC, né, meu? Cor do cabelo, sei lá, ele é cabelo preto. E são estruturas que nem sempre elas estão em todos os dados, nem sempre elas estão em todos os documentos. Então, uma base de documentos ela é um pouco mais, vamos dizer assim, flexível. Por quê? Putz, por que não tem que ser tudo igual? Porque existem aplicações diferentes, existem situações diferentes. Quando você está trabalhando em outros ambientes, em outros lugares, pode ser que aquela estrutura de dados que você tenha, por exemplo, um SQL Server, mais te atrapalhe do que te ajude. Então, uma base de dados muito mais relacional, uma base de dados muito mais estruturada, ao qual você tenha que ter determinadas regras com determinados campos, uma base de dados relacional pode ser que ela te ajude muito mais do que uma base de dados de documento. Já uma base de documentos, por exemplo, você tem um aplicativo que ele sai passando de site em site e cada campo é uma tag. E cada um desses atributos aqui é uma tag. Então, funciona muito mais você trabalhar isso com uma base de dados de documento do que exatamente uma base de dados relacional. Tá? E só existem esses tipos de base de dados? Não, existem bases de dados em grafos. Então, opa, olha aqui as musiquinhas que eu estou escutando. Então, existem bases de dados, por exemplo, aqui o MariaDB, ele é um fork, né? Ele é uma, vamos dizer assim, não é uma cópia, ele é um primo do MySQL. Temos base de dados em grafos, por exemplo, aqui no Neo4j, o Amazon aqui também, né, o Neptune. Eu não entendo muito de base de dados de grafos, tá? Então eu não vou explicar porque eu não sei. Eu só sei que existem. Existem outros também que de cabeça aqui eu não lembro, tá? Beleza, Zuruba, como é que eu vou aprender essas bosta aí que você tudo me passou? Ó, eu no meu canal, e não é por humildade, é porque são bons mesmo, eu tenho aqui em torno de 90 vídeos de SQL, tem alguns vídeos também de MongoDB, então caso vocês precisem, ó, por exemplo, MongoDB eu tenho aqui, eu tenho alguns de Python também um pouco mais antigos que conectam com MongoDB, tá? Tem alguns que eu inclusive bloqueei, lamento. Mas os que eu mais tenho é de MongoDB e eu também tenho de SQL Server. Eu tenho em torno de 90 vídeos, que são a junção, que eu juntei tudo numa playlist, que são os vídeos iniciantes, os vídeos intermediários e os vídeos avançados. Tá? Então eu não vou ficar explicando o funcionamento do SQL Server. Se vocês quiserem aprender, tem aqui na playlist. Beleza? Tem aqui no meu canal e, inclusive, são vídeos muito bons. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conceito da coisa. Então, não pensem que só porque vocês vão estar trabalhando um pouco com SQL Server nos meus vídeos que vocês vão poder trabalhar com qualquer outra base de dados, tá? Aplicativos são diferentes, usos são diferentes, então não é que uma base de dados é pior do que a outra. Uma base de dados ela é otimizada para fazer um determinado serviço do que a outra. Beleza? É isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até mais.